Olá a todos, nós hoje continuamos o estudo do livro Nosso Lar, na psicografia do Chico Xavier pelo espírito de André Luiz. E na semana passada nós iniciamos o capítulo 16, que se chama Confidências, que continuava o relato, o diálogo de André Luiz com a mãe dele, em que ele pergunta do pai e a mãe fala que há 12 anos que ele está numa região ali de trevas, no umbral, que ela vem tentando ali insistentemente ajudá-lo, mas o pai está de tal maneira no estado ali de perturbação que ele não percebe ali a ajuda da mãe. E o pai está ali porque em vida, quando ele estava aqui na Terra, ele se envolveu ali com várias mulheres, em relações ali extraconjugais, e isso acabou dessas várias mulheres, algumas em particular, permaneceram ligadas a ele mesmo depois do desencarne. E a mãe diz que está o ajudando, assim como também está tentando ajudar essas mulheres que ela classifica ali como infelizes, Enfim. E aí o André Luiz, a mãe diz a respeito das irmãs: olha, talvez não saiba ainda que as tuas irmãs Clara e Priscila vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Sou compelida a atender à necessidade de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa da tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Então vejam que duas irmãs dele estavam no umbral, naturalmente já desencarnadas, e a mãe fala de uma irmã dele que faleceu quando ele era bem pequeno. Essa irmã faleceu e do outro lado a gente vai perceber que ela era um braço direito da mãe. Ela guardou a mãe desencarnar e juntas elas trabalhavam ali intensamente. Vejam, a mãe diz: Luísa me esperou aqui muitos anos. Foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à nossa família na terra. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado, em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação de familiares ainda na terra, que ela voltou a semana passada, a fim de reencarnar entre eles num gesto heróico de sublime renúncia. Então vejam que essa irmã estava ajudando ele, as duas das irmãs e o pai no plano espiritual, mas ela volta para a terra para ajudar outros familiares que estavam em situações bem difíceis. A gente depreende aqui que já era um espírito mais amadurecido e volta para a terra num gesto de renúncia, com um propósito ali maior de ajudar os familiares que estavam aqui. Espero, pois, que te restabeleças breve para que possamos desdobrar atividades no bem. Então ela espera que o André Luiz se recupere, se fortaleça para que ele também seja ali um trabalhador, que possa ajudar tanto nas atividades do nosso lar, como eventualmente mesmo do outro lado, ajudar espíritos aqui na Terra. Assombravam-me informações referentes a meu pai. Que espécie de lutas seriam as dele? O que teria acontecido com o pai dele? Ele não parecia ser um sincero praticante dos preceitos religiosos? Ele não comungava todos os domingos? Enlevado com a dedicação matinal, eu perguntei: a senhora, entretanto, auxilia o papai, apesar da ligação dele com essas mulheres infames? Vejam que no primeiro momento ele fica surpreso. Poxa, como que meu pai está numa situação tão difícil? Se parecia ser um homem ali correto, religioso, comungava, ia à missa ali todos os domingos. Mas na Terra a gente pode acontecer isso, que nós aparentamos uma coisa, temos ali um verniz, mas no fundo alimentamos atitudes e pensamentos difíceis. E aí ele pergunta, se a senhora tem ajudado meu pai, mesmo ele tendo se envolvido com essas mulheres? Infames, ele diz, E a mãe responde: não as classifiques assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, que são nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. Vejam a bondade dessa mulher, que mesmo o marido tendo se envolvido com elas, ela ajuda o marido, ela ajuda essas mulheres
e a classifica como irmãs doentes, ignorantes e infelizes. São filhas de nosso Pai igualmente. Não tenho feito intercessões, né? Não tenho pedido apenas por Laerte, que é o marido, mas tenho pedido por elas também. Estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. E o André Luiz diz: espantou-me a grande manifestação de renúncia da minha mãe. Pensei subitamente na minha família direta, né? Na esposa e nos filhos. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarence Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações, mas o olhar da minha mãe me encorajava. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo ao meu lado. Aproveitando o minuto que corria célere e rápido, perguntei: a senhora que vem acompanhando o papai devotadamente, não poderia informar nada relativamente a Zélia e as crianças? Ele pergunta, né? Pede notícias da esposa e dos filhos. Aguardo ansioso o instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com essa separação? Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou: tenho visitado meus netos periodicamente, eles vão bem. Então ele acredita que a esposa está sofrendo muito ali com a separação, com a falta dele, ele se preocupa muito com os filhos. E a mãe diz que tem visitado os netos periodicamente. Então vejam que a morte não nos separa. Eu me lembro de um relato muito interessante de um avô que enviou uma comunicação para a filha aqui na Terra. E ele falava para a filha para que ela não ficasse brava com o neto dele. Porque o que acontecia? Esse avô do outro lado disse que todos os dias ele vinha buscar o neto na escola, como ele fazia quando estava aqui na Terra. E esse neto falava para a mãe que estava vendo o vô dele. Mãe, eu estou vendo o vovô. E a mãe ficava brava. Falava, poxa, mas seu vovô já morreu, ele não está aqui. Então esse espírito do vovô falava para a mãe: filha, não fique bravo com o meu neto. Porque quando ele diz que ele está me vendo, de fato, ele está me vendo. Ele não está mentindo. Eu tenho visitado ele todos os dias ali depois da escola, que era um hábito que ele tinha. A gente vê quantos avós têm um prazer enorme de buscar os netos na escola. São momentos agradáveis que passam ali juntos, né? Então ele falava para a filha não ficar brava com o neto quando ele dissesse que estava vendo o vovô, porque de fato ele estava vendo. Ele fala para essa filha amorosamente, diz: filha, faça a prece pelos outros, mas faça por você mesmo também. Se fortaleça, tenha paciência, né? Então, e aqui quando ela fala que ela visitava os netos periodicamente, me lembrou esse relato, né? E a mãe continua dizendo: não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te em primeiro lugar para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar a Deus, ao Senhor, em pensamento, antes de trabalhar na solução que elas requerem. Então vejam, a mãe não responde exatamente como que estava a esposa, mas ela fala: se prepara, se fortaleça, né? Porque há situações que nós queremos tanto, que nós pedimos tanto, mas que talvez ainda não estejamos preparados para elas, né? Nós temos que nos fortalecer, nos preparar. É natural que queiramos, mas nós temos que plantar, mas deixar a colheita no tempo de Deus. Então, se as coisas não acontecem na velocidade que nós gostaríamos, que nós esperamos, aí entra a fé, a paciência, a certeza de que Deus sabe o melhor momento em que as coisas devem acontecer. E o André Luiz diz: eu quis insistir no assunto para colher detalhes, né, pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele, né, não continuou o assunto, esquivando-se generosa. A palestra, né, a conversa estendeu ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde ela despediu-se.
Curioso para saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse: não venhas, meu filho. Esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformativos. Vejam, ela diz que antes de retornar, ela vai receber como se fosse ali uma onda, um banho ali de fluidos, para que ela retorne. Porque a gente depende que ela tenha uma condição melhor, um espírito mais maduro, e talvez essa vinda para nosso lar, num ambiente com vibrações um pouco não tão sutis, um pouco mais densas, exigisse que ela tivesse ali um reforço, que ela tivesse ali um amparo fluídico de energias para que ela fizesse ali o caminho de volta. Talvez então essa visita tão importante, mas do ponto de vista energético, fluídico, tenha causado a ela um desgaste. Então ela vai ali ser munida de recursos fluídicos para a jornada de volta, de regresso. Além disso, a mãe continua dizendo: preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade dessa visita. Então ela é muito grata ali. Oportunidade de vir ao encontro do filho, de conversar, de alguma maneira ali acalentá-lo, matar ali as saudades que eram imensas. E deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, minha mãe me beijou e partiu. Então é muito rico nesse momento aqui, e a lucidez dessa mãe, tem aquele momento em que ele desanda ali nas queixas, nas lamentações, e ela muito conscientemente fala: filho, eu não sou a única mãe longe do filho e você não é o único filho também, nas lutas, as dificuldades. Então ela ali traz ele para a realidade para que ele não perca tanto tempo reclamando, e ela mostra ali para ele um convite ao trabalho, um convite ali à esperança. Na semana que vem a gente inicia o capítulo 17. Que Deus nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre.